Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar aqui no Megacons número 163 sobre um tema bem interessante, que é o tema da para-identidade ou identidade extra ou para-identidade intermissiva. Então, tem vários nomes que a gente usa, né? Esse nome para-identidade, ele foi trazido pelo Valdo, e a primeira vez que ele apresentou esse assunto foi justamente no verbete Identidade Extra, em 2008, né? Então, quem quiser ver a tertúlia, está gravada, é uma tertúlia muito interessante. Foi lá no Salão da Holoteca ainda, uma daquelas mais antigas, e essa é daquelas tertúlias de alto nível que você assistindo, você consegue até sentir o campo do Holopensene da hora, assim, bem interessante, né? Bom, esse assunto, né, a gente estava falando aqui agora, quem estuda vidas passadas, quem estuda serexologia, vai acabar se deparando e pensando sobre a identidade extra, né? A para-identidade intermissiva. Não tem jeito, porque é uma consequência natural, todo mundo passa ou vai passar por esse período quando começa a ficar mais interassistencial nas suas vidas e no período extrafísico também. A para-identidade, a gente pode dizer que é um daqueles assuntos transverpom da conscienciologia, né? Tem vários assim, né? Não são todos, né? Por exemplo, a gente pode pensar, a própria TENEPS já tem alguma coisa que foi colocada como se fosse uma introdução à TENEPS na literatura de modo geral, religiosa ou mística, a gente pode pensar. A dispersidade já foi levantada, a ideia daquelas pessoas que não se deixam mais assediar ou ficarem estressadas. A própria serenologia, a gente vê que tem muita coisa falando sobre as potestades angélicas, aquelas consciências mais avançadas, mas eu não lembro de ter nunca lido nada sobre essa questão da para-identidade intermissiva, da identidade extra. Esse é um assunto bem interessante, né? Que eu, pessoalmente, nunca tinha nem pensado nisso. Então, é bom a gente começar a entender que essa área nova, né, a gente pode estudar tanto tomando o professor Valdo, que é o nosso cobaia, né, como Zéfiro, claro, né, a gente usa ele para estudar o assunto, para entender como funciona essa dinâmica da identidade extra, mas principalmente a gente pode se perguntar o que isso tem a ver com a gente. Tanto agora, no presente, por exemplo, a gente já tem alguma notoriedade extrafísica como consciex? Não estou falando que é uma identidade extra de alto nível, da evoluciologia, de amparador, mas talvez a gente já tenha algum tipo de notoriedade extrafísica intermissiva, e quando a gente vai fazer ou for fazer assistência no extrafísico, na intermissão, a gente vai aparecer com essa nossa identidade, que possivelmente alguns de nós já tenhamos, né? Essa identidade para justamente fazer rapport com aquele grupo. É o jeito como você é conhecido no extrafísico. Às vezes, essa identidade ela é mais homeostática, como no caso dos amparadores e da identidade extra que a gente está estudando, propriamente dita. Às vezes, não é tão homeostática. Então, tem alguma coisa ligada à religião, ao misticismo, ou ao poder e à política. De qualquer forma, assim, a formação da identidade extra ela segue a linha de que os assistidos, né, à medida que você vai assistindo, vai fazendo um trabalho, você começa a ficar conhecido no extrafísico com esse seu trabalho. Esse seu conhecimento faz uma notoriedade, ou seja, uma notoriedade assistencial para você, e você começa a ser reconhecido quando você faz assistência pelos grupos. Esse reconhecimento começa a se fixar cada vez mais, até o momento em que você assume aquela identidade extra, do jeito que a gente está falando, do jeito que é colocado no verbete do professor Valdo, como uma temática homeostática, ou seja, aquela para-personalidade, para-identidade, que ajuda você a fazer rapport com os assistidos. Então, essa aí já é a identidade extra propriamente dita, que é mais homeostática, né? Então, é importante a gente pensar o que isso tem a ver com a gente. Se a gente já tem, é bom estudar. Se não tem, depois do curso intermissivo, para todos os intermissivistas, isso vai começar a ter uma importância muito grande. Esse é o próximo passo para a gente em termos de intermissão. A gente pode pensar, por exemplo, que é inevitável, a gente não tem como sair disso, é inafastável e vai aparecer em certo momento para todo mundo que começa a trabalhar com interassistencialidade. Uma outra coisa que a gente pode pensar sobre isso é que existe a autoidentidade extra, ou seja, aquela que é sua,
Mas uma outra coisa que é importante de estudar também é a identidade extra da parelencologia nossa. Por exemplo, esses nossos amparadores, como que a gente conhece eles? A gente sabe muito das coisas do Valdo, né? Que ele falou, que ele trouxe, dos nomes, das alcunhas que ele colocava nos amparadores, é o transmentor, é a monja, é o enumerador, tudo isso são apelidos, né? E nenhum deles, segundo o próprio Valdo, nenhum desses é a paridentidade daquela consciência. Ou seja, nenhum desses é a identidade extra deles. São apenas um nome, como eles foram chamados. E a explicação do Valdo é o seguinte, que ele, Valdo, recebeu a instrução de não divulgar essa condição dele de Zéfiro durante muito tempo, né? Então, por que ele iria chegar para os amparadores e abrir a identidade extra que ele soubesse dos amparadores se ele não fazia isso nem com ele mesmo durante muito tempo, né? Então, assim, existe uma lógica por trás de não divulgar totalmente essa sua identidade extra. E deve ser a mesma lógica que faz a pessoa, ou a consciência, começar a caminhar mais para o anonimato. Então, tem um período em que ela fica mais, ela entra nas enciclopédias, depois existe um verbete do professor Valdo, eu não sei se é um verbete ou se é um verbete do DAC, que é a escala do anonimato, em que você, depois de chegar nesse ápice, né, das enciclopédias, de ser muito conhecido dentro da sociedade comum, você começa lentamente a entrar para o anonimato. Você não entra de uma vez, né, só como o serenão que fica anônimo, mas você, aos poucos, vai começando a entrar mais e mais para essa condição do anonimato. E aí o que aparece, some a sua identidade intrafísica das enciclopédias e se sobressai a sua identidade extra, intermissiva. E uma coisa muito interessante não é somente os assistidos te conhecerem pela identidade extra, é como a pessoa consciex, ou nós, no caso, né, como é que a gente passa a ser conhecido pelos nossos colegas da nossa comunex de paraprocedência. Como que a gente é conhecido lá? É de um jeito positivo, mais ou menos? Ou a gente vai começar a ter uma certa condição de líder assistencial. E esse líder vai ter uma notoriedade mais cedo ou mais tarde, não tem como a gente escapar disso, né? Então, esse é um assunto, ele é transcendente, né? Foi orientação nessa tertúlia, o professor Valdo fala que trazer esse assunto foi orientação do enumerador e do transmentor para a gente estudar, ou seja, para abrir o jogo sobre isso, e que ele parece um assunto transcendente e a gente diz, isso não é para mim, isso aí é só para esses evoluciólogos, para o Zéfiro, só que não. Eu acho que a gente já na próxima intermissão, a gente está na pré-intermissiologia, na liderança intermissiva, a gente vai ter que começar a pensar sobre isso. Porque a liderança intermissiva, justamente, ela é baseada no seu rapport com os assistidos. E aí a gente pode pensar, como que a gente vai aparecer para as pessoas que a gente vai fazer resgate? Ou que a gente pretende fazer resgate? Vai ser com alguma identidade que a gente tenha no extrafísico? Possivelmente, né? Porque a maioria deles não deve conhecer muito dessa última vida. Afinal, eles estão lá na condição deles, então você vai ter que fazer o rapport com aquilo que você foi, a sua identidade do passado. Que identidade é essa? Pode ser a sua identidade já conhecida, pode ser aquela identidade em que você tem relação com aquele grupo, por exemplo, a pessoa que você foi intrafisicamente, né? Quando conviveu com aquela consciex, e aí você vai conseguir fazer o rapport. Então, tudo isso entra dentro do estudo da personalidade, da identidade, e cujo ápice do estudo para a gente é a identidade extra, né? Agora, uma coisa muito interessante que eu não tinha pensado sobre esse assunto, veja como é legal. O Valdo falou o seguinte, isso aqui parece muito avançado, né? Vocês, de repente, vão achar que isso não é para agora. E ele falou assim, mas observa que estudar a identidade extra é o primeiro passo em que a gente começa a ter contato com parapsiquismo mental somático. Porque quando você estuda esse assunto da identidade extra, você está justamente entrando nesse parapsiquismo mais avançado, que não é de fenômeno, né? É um parapsiquismo da sua relação com a identidade que você tem lá no extrafísico. Então, eu fiquei pensando assim, talvez seja aí uma coisa que a gente nunca tinha pensado sobre um aspecto do parapsiquismo mental somático, que é você assumir a sua identidade intermissiva, você automaticamente está assumindo aqui também no intrafísico o seu parapsiquismo mais mental somático. Então, vale muito a pena a gente pensar sobre isso.
tá? Eu trouxe aqui no... Pode falar. Eu fiquei pensando, no livro do Zéfiro, da Amabel, a Amabel pergunta para o Valdo se o Zéfiro, né, o nome Zéfiro, como parenidade dele, surgiu antes ou depois do mito de Zéfiro. E ele falou que antes. Isso me chamou a atenção, porque o próprio Valdo já comentou que ele só começou a realmente se inserir no processo da reurbanização extrafísica a partir de 1100, né? Ele começou a ter mais contato com as consciências responsáveis pela reurbanização, pela Reurbex. E aí eu fiquei me perguntando, então, a partir de que condição, de fato, essa paridentidade ela começa a ser desenvolvida, ela começa a surgir, né? Porque se, no caso do Valdo, ela é anterior ao mito, o mito o mito vem da mitologia grega, Zéfiro, né? Se eu não me engano, ela é bem antiga. Então, de fato, que condições ele já né, predispuseram o desenvolvimento disso? Às vezes a pessoa fica conhecida, no caso do Zéfiro, né? Pode ser uma coisa muito antiga, realmente, do mito lá, grego, né? Mas, às vezes, aquilo foi a vida de notoriedade. A assistência de alto nível foi sendo construída depois. E aí, como ele já tinha aquela personalidade notória, conhecida, uma coisa se fixou a outra, né? Então é difícil saber quem veio primeiro. Eu já ouvi o Valdo falar várias coisas sobre essa pergunta, viu, Bárbara? Eu lembro disso da Mabel, mas eu já ouvi o Valdo falar que é antes, que é depois, que não é não, que é entre, que é mais... Então tem de tudo, né? E o que eu acho é que o negócio vai sendo construído, né? Então você tem uma personalidade notória, não quer dizer que naquele momento você já é serenão. Então, você vai, a partir dali, fazendo assistência cada vez melhor, cada vez mais alto nível, e isso vai reforçando essa sua personalidade, né? Agora, por exemplo, para a gente, no nosso caso, a gente pode pensar que muitos de nós, né, nós aqui da sala que eu estou falando, a gente já é assistencial de alguma forma há mais de uma vida. Isso é coisa do passado. A gente já deve ter feito muita assistência no passado, tanto é que a gente chegou, né, até o curso intermissivo. Então, a gente já tem vamos dizer assim, uma ficha de trabalho prestado dentro da interassistência. Às vezes, você tem uma vida muito conhecida, ligada a alguma coisa mais assim que fixou mais no passado, e aí as próximas assistências que você for fazendo vão ser relacionadas com aquela personalidade, entendeu? Porque também tem outra coisa que a gente tem que pensar na personalidade extra, não é só a assistência, é também o acesso, o rapport que você tem aos grupos. Então, conta muito, não só a vida que é muito assistencial, mas a vida em que você é muito conhecido, porque isso facilita as pessoas a relacionarem com você, né? Conhecido e naquela que você, por exemplo, foi um líder, que teve muita gente ali ao seu entorno. Então, você teve influência em muitas pessoas, num grupo de pessoas muito grande. Isso aí ajuda você a fixar. Então, o que eu estou querendo mostrar, né? Não é um fator. São vários fatores, né? Formam essa personalidade extra. Uma coisa que a gente pode pensar é o seguinte: às vezes você tem mais de uma personalidade conhecida ao longo da história. É possível que a gente tenha, que muitos de nós tenhamos, né? Qual dessas vai ser personalidade extra? Depende do grupo que você vai assistir. Mas uma coisa que eu ouvi o professor Valdo falar muito interessante para a gente observar é o seguinte: ele falou sobre eu não lembro se era sobre aquela aragonesa, né, que é a Santa Filipina, né? Vocês lembram disso, né? Então, que ele falou assim, ela é muito conhecida no extrafísico, porque ela faz assistência, ela é atuante, né? Quanto na vida de santa, ela foi educadora, foi muito assistencial, né? Então, ela tem já uma personalidade fixada com isso na igreja. Só que o Valdo falou assim, mas quanto mais ela ficar lúcida, mais ela vai querer deixar dessa personalidade para trás e adquirir uma outra personalidade que não seja ligada à religião. Olha que interessante, né? Então, isso também muda para a gente. Às vezes, a gente até tem personalidades, hoje em dia, ligadas a várias áreas, né? Pode ser a educação, pode ser a política, pode ser até a ciência, numa personalidade que influenciou a ciência de um modo muito grande, ela acaba tendo uma personalidade extra nisso, né? E se ela for assistencial, ela vai ajudar com essa cara, né? Só que, à medida em que a gente vai evoluindo, e depois do curso intermissivo,
talvez a gente queira fazer uma, né, vamos dizer assim, enfatizar outra personalidade até o momento em que acontece aquela mega confluência. A mega confluência é quando você determina e fixa a sua personalidade extra de fato, essa que o professor Valdo falava do Zéfiro, né? E que, a partir dessa personalidade extra, você faz a confluência de todos os seus esforços assistenciais. Então, você pode até ter outro nome, a Bárbara pode ter outro nome na história lá, né? Na área da comunicação, da sociologia, uma pessoa muito famosa. Mas, a partir de agora, fala assim, aquela pessoa é a Bárbara. É a Bárbara, intermissivista, tal. Então, começa a mudar, né? E você começa a ter uma relação. Uma pergunta que fizeram para o Valdo é a seguinte, até aquela que eu passei da Dulce, né? Lá no grupo. Ela perguntou se, devido ao trabalho da Conscienciologia, o Valdo não ia ficar mais forte, mais conhecido que o Zéfiro. E é uma ótima pergunta, né? Quem nunca teve essa dúvida, né? Levanta a mão. Eu já tive, né? Várias vezes. E a resposta dele foi ótima. Falou assim, olha, pode até ser que para agora, nesse momento, sim. Mas com o tempo vai acabar ter a confluência de novo para o Zéfiro. Porque vão falar, o Valdo? Não, o Valdo é o Zéfiro. O Valdo é o Zéfiro. Aí começa... Então, esse negócio de Zéfiro, que vem de milênios, ele tem um holopensene muito mais forte do que uma vida intrafísica. Então, isso a gente pode pensar. Um esforço dele nesta vida para que isso aconteça de fato. Ele fez, é verdade, você tem razão. Ele já foi esforço consciente, né? Foi. Não foi uma coisa que vai ser só natural, ele já fez. Sim, mas você pode pensar, se ele não tivesse falado que ele era Zéfiro, depois como é que ia ser, né? Não, e não só isso, o próprio livro que a Mabel escreveu, com, né, as entrevistas com ele, o próprio fato, assim, dele ter trazido muita questão do Zéfiro no final ali, né, naqueles anos finais, e até hoje, você chega na CCCI, o povo fala do Valdo Nestrafis como Zéfiro, já fala hoje, muita gente, o Zéfiro, né? Então, eu acho que isso acabou já fixando bastante. E também, isso, de uma certa forma, responde o porquê que a questão, por exemplo, Nostradamus não foi uma personalidade extra, de fato, nome, né? Também de uma coisa que foi algo que ele foi abrindo mão, né? Mas eu fiquei pensando... Pode falar. Pode falar. Não, eu só falar que, às vezes, para aquele grupo lá da França, do Nostradamus, ele ainda pode aparecer como Nostradamus hoje em dia. O Valdo falava que ele tem também uma personalidade dele, que ele aparece muito como mulher. Não sei se vocês já ouviram isso, ele comentar isso nas tertulias, né? E ele estava falando que ele aparece com essa personalidade, também conhecida como mulher, quando ele vai fazer assistência a crianças, por causa da maternidade. Então, a gente tem um jogo de cintura grande, né? Você pensa assim, né? O serenão aparece com qual cara? Depende, né? A própria monja, às vezes, aparece como criança, às vezes aparece como aquela monja, né? Então, no isso que aí espera depende. né? Uma criança. Exato, depende. Eu fiquei pensando um pouco nessa condição, na experiência do Rousseau, né? Porque o Rousseau ele era uma personalidade de renome para um grupo extenso de consciências. E ele foi, todo aquele processo dele, que foi se enrolando, até ele chegar e falar, tudo bem, eu vou para o curso permissivo, e aí um monte de consciências que ele trouxe, né, de eito. Então, acho que esse tipo de representatividade já deve te dar algum nível de, né, pelo menos algum nome, talvez o próprio Rousseau, né, ou outro que ele use, mas nesse nível de representatividade desse grupo, eu acho que já deve começar alguma coisa. Talvez enquanto o Rousseau estiver na fase da recomposição do curso Grupo Kármico, ele apareça como Rousseau. Mas eu penso, né, assim, do que eu entendo, veja se vocês também concordam comigo, né? Tem várias pessoas aí que também estudam isso. À medida em que ele for avançando, ele vai querer deixar isso para trás, porque isso não é totalmente homeostático. Então, assim, é importante criar um holopensene que seja totalmente homeostático. Isso aí você cria com uma personalidade assistencial de fato. A coisa que eu fiquei pensando também é o seguinte, o Valdo comentou o caso do Sócrates, né? Olha só que interessante, ele não afirmou, mas ele falou que ele estava estudando isso, que já tinha estudado, né? Ele falou assim, por exemplo, o Sócrates, depois que ele dessomou, será que a personalidade dele extra virou Sócrates? Porque ele é tão conhecido, né? Todo mundo, ele influenciou o mundo todo, né? E ele falou assim, às vezes não. Ele falou assim, eu já andei estudando isso. Às vezes ele tem uma personalidade muito mais forte antes disso. Ele já tinha,
quando foi Sócrates, entendeu? Então, assim, uma coisa é a montanha perto do montinho de areia, né? É a mesma coisa do Zéfiro com o Valdo. Eduardo, não sei, o professor Lindolfo tem série aí de perguntas? Tem um comentário aqui do César, Samir, no... Uhum. Não, ô, Samir, se puder fazer a gentileza e controlar as perguntas, que eu estou aqui na presença. Ah, tá bem. Eu Mas controlo. não tem perguntas Tá, ainda, tem um tá. comentário, como disse a Bárbara. Beleza. Lança aí o César, Bárbara. Não, eu acho que foi um comentário que o César fez, né, César? É o que eu estava comentando. Você quer falar, É César? uma pergunta, né? Então fala aí que... Então, pelo que eu entendi, o critério único para se ter uma para-identidade extrafísica intermissiva é se tornar uma personalidade notória perante associates ou associem. É isso? Se você falar de personalidade para identidade extrafísica no senso comum geral, assim, isso aí pode ser qualquer coisa, né, que você é notório. Mas o que a gente está falando aqui da identidade extra, da para-identidade intermissiva, nesse sentido homeostático que é dado aqui, é uma personalidade assistencial. Então, seria uma personalidade notória interassistencial, né? Em que ela é reconhecida pelos assistidos. Uma coisa muito importante que tem, né, nessa história toda é que quem dá o nome da personalidade extra não é a pessoa que escolhe. Eu quero me chamar o mega master do universo, né? Não. Quem dá são os assistidos, né? Então, assim, à medida que você vai tendo o trabalho feito, eles vão te reconhecer cada vez mais. E o reconhecimento vem de lá deles para você. Oi? Então, se o projetor, por exemplo, ele tem várias experiências projetivas onde ele assume uma aparência de uma retrovida, sempre a mesma, certo? E faz trabalho assistencial, mas ninguém conhece ele pelo nome. Então, ele tem uma para-identidade. Não, olha, ele pode achar que tem, né? Agora, esse grupo dele... Quem vai dizer que se ele tem ou não são os outros. Quem vai fixar a identidade extra da pessoa não é a pessoa. Ela não vai chegar e começar a dar o cartão de visita, né? Eu sou... Por que não? Não é o paracérebro dela que fixa isso? Não é ele que molda automaticamente a aparência do psicossoma? Não, mas eu não sei se é isso que eu estou entendendo, César. Vê se é isso, me ajuda. Uma coisa é a aparência extrafísica que a pessoa assume. Ela pode assumir a aparência de acordo com o trabalho que ela vai fazer, né? Por exemplo, você pode pensar, até a consciex, ela pode até se manifestar com mental soma, só aquela condição da bright ball, não tem aparência. Outra coisa é aquela personalidade, como que ela é reconhecida pelos outros extrafisicamente. Você começa a ser uma pessoa conhecida dentro do, vamos dizer assim, do maxi-mecanismo interassistencial. Como que vão conhecer o César dentro do maxi-mecanismo? Às vezes é uma vida que você teve, que você fez mais assistência, às vezes é uma vida em que você atuou com muita gente, ou seja, teve influência em muita gente, e aquilo facilita você depois a fazer o rapport e fazer o resgate a esse pessoal. Então, tem isso tudo, não é a pessoa que começa a se apresentar, né? Ela, pelo trabalho feito no passado, ela começa a formar uma identidade extra e é sempre assistencial. Isso é que é importante, né? É sempre baseado na interassistência. Porque o trabalho, pensa bem, né, César? O trabalho da consciex dentro da evoluciologia é sempre interassistencial, não tem outra denominação. Também essa denominação é muito ampla, né? Interassistencial é muita coisa. Pode ser, por exemplo, você pode fazer Atares, você pode até fazer a Tacom, ter feito a Tacom no passado e ajudado muita gente também. Isso tudo tem. Agora, então, eu estou Eduardo, vendo... quem que vai falar? Samir, só antes eu queria complementar uma coisa que eu estou lembrando aqui. Deixa eu ver onde que está isso, mas tem uma dos passagens do DAC que fala que a personalidade extra é formada através de 10 milênios, não é isso? Deixa eu ver onde eu vi isso aqui. Aqui, ó, interassistência ou centrologia, no DAC. Ele fala o seguinte, por outro lado, a identidade civil, né, o nome da pessoa comum,
é adquirida em uma vida, de até um século de duração. A identidade extra, ou alter ego real, é adquirida em pelo menos 10 períodos intermissivos, ou em 1 milênio de duração, sempre na dependência da iniciativa dos assistidos pela consciência, mini peça lúcida do max mecanismo multidimensional interassistencial, dedicada à interassistencialidade continuada. Então, às vezes não é uma vida, às vezes não é 2 vidas, às vezes não é através das projeções, às vezes é uma coisa que é um trabalho muito longo, né? E você fala que 1 milênio, né? Às vezes mais. E 1 milênio de trabalho assistencial continuado. Você vê, a gente, em 1 milênio, a gente deve ter tido, todos nós aqui, altos e baixos, no intermissivo. Períodos mais lúcidos, períodos mais complicados, né? Acho que alto, né, Dado? Vamos ser sinceros. Isso, a Bárbara está, né, tá sendo mais explícita, até, mais baixo do que alto, né? Mas, enfim, tem momentos que você está fazendo assistência, tem momentos que você está super assistido, precisando ser assistido. Então, isso aí já não vai te ajudar a fazer uma identidade extra-assistencial, né? Então, teria que ter uma continuidade. Por isso que depois do curso intermissivo é que eu acho que as coisas mudam um pouco mais de figura para a gente. Isso vai entrar no nosso rol de preocupações a partir de agora. Já entra, né? Porque se você fala pré-intermissiologia, eu já estou pensando em identidade extra. De algum jeito. Qual vai ser? Não sei, porque eu não tenho lucidez agora. Mas, de algum jeito, isso já é uma preocupação para a gente começar a montar. E a gente já começa. Olha só o que é escrever um livro, um verbete, por exemplo. Vamos supor que você escreve um livro sobre uma temática sua, qualquer, comunicação. Você, nessa área, você está montando, ajudando ali a montar um holopensene, e as pessoas vão te reconhecer por isso. Quando falar de comunicação, a Bárbara vai estudar sociologia. Falar de sociologia, tem a Bárbara, sociologia, para sociologia, né? Acho que é isso, né, Bárbara, que você estuda, né? Não? O que você estuda? Mas eu sou da comunicação. Comunicação sociológica, tá ótimo. Então, beleza. Tá bom. Comunicação é sociologia, né? Também, né? Um pouquinho, né? Fala isso para o povo da comunicação, mas Enfim, você fala de comunicação, você começa a construir, pelo seu livro, você começa a construir uma imagem, uma notoriedade extrafísica. Porque os próximos alunos do curso intermissivo vão começar a estudar a Bárbara hoje, da comunicação, né? E fala, vamos lá, e começa já a ver. Quando a Bárbara dessomar um dia, ela vai chegar assim, olha, é a Bárbara lá, que escreveu sobre comunicologia, tal, como é que chama? É a paraconsciencióloga nova, né? Que é o, né, conscienciólogo que dessomou. Então, você vê, daí já começa a construir uma identidade interassistencial no intermissivo. Então, você vê que não é tão distante da gente. Eu não acho que seja, não. Eu acho, inclusive, que é uma coisa que a gente deve pensar logo, porque vai ser a próxima intermissão, vai ser baseada na nossa identidade intermissiva. Eu acho isso legal, porque, assim, por mais que seja algo que nos é uma alcunha que nos é dada, né, como as pessoas nos conhecem, a forma como as pessoas nos conhecem depende da forma como agimos. Então, de uma certa forma, do nosso controle. Eu falei muita forma, né? Mas, assim, está no nosso controle. E aí, é para a gente pensar como eu quero ser conhecida de fato, né? O que eu quero que se destaque na minha personalidade? Ou o que eu quero que se destaque na forma como eu me manifesto e como eu assisto? Qual característica? E é importante, eu acho que isso seria uma coisa bem interessante para a gente já começar, quer dizer, já, né, pensar de agora, que é os rastros que a gente vai deixando e a soma deles. E aí, o que isso vai, de fato, falando sobre nós? Tem alguém falando? Não. Marília? Talvez o microfone esteja aberto, né? Não sei. Eu acho que ela deixou aberto, já desligou. Tá. Então, eu fiquei pensando, Eduardo, fazendo um caminho inverso, assim, em vez de pegar o conceito e pensar na para-identidade na escala que essa consciência já conseguiu, trazer isso bem para a nossa parte prática e pensar, por exemplo, que cada um de nós já tem um volume de história já para contar razoável, né? Ou seja, dentro da seriexologia, da serialidade, e a gente estamos numa época de recomposição, né? Então, cada um já tem um compromisso
Então, o ponto principal seria, eu preciso me recompor com o meu grupo, né? Então, de alguma forma, eu vou fazer uso de certos eventos, né, no extrafísico para conseguir me comunicar, ter um rapport com esse pessoal. Então, já existe aí uma semente, né, uma unidade do que seria para a identidade, né? Essa necessidade de recompor com o próprio grupo, né? Através dos parapsicodramas e assim por diante, né? Então, me parece que lá na frente esse negócio ganha uma escala e ele tende a ser convergente, né? Dentro de uma identidade que vai, digamos assim, vai ser o somatório de todas as outras segundo a sua experiência, né? Faz sentido isso, Eduardo? É sempre, exatamente, é o somatório, você falou bem, né? Você vai fazendo pequenas assistências e grandes assistências lá na síntese disso tudo. A síntese disso tudo é o seguinte: você vai começar a fixar a sua identidade assistencial, não só aqui na vida intrafísica, mas na intermissão. Então, você vai começar a pensar, além de por exemplo, de uma proex intrafísica, uma proex intermissiva sua, e mais importante que isso, como o professor Valdo coloca aqui, um autorrevezamento multi-intermissivo, que é um conceito bem legal. Ou seja, você vai começar a fazer o autorrevezamento não entre vidas, mas entre intermissões. Então, você vai fazer assistência agora na intermissão, vai fazer a sua próxima vida intrafísica, ressomar nessa mira, para atender o seu grupo, para receber lá o pessoal que você precisa assistir, vai voltar como consciex e retomar o seu trabalho de resgate intermissivo, de assistência intermissiva, com a identidade extra. Olha só que interessante. Então, você tem toda a razão, é uma soma. Você não tem mais aquela linha quebrada, né? Você readquire a sua identidade do ponto em que você parou, vamos dizer assim, e você continua a fazer o trabalho. Então, tem uma interligação, que é aquilo que é chamado de corrente da interassistência, né? Você passa o boné do intrafísico para o extrafísico, do intrafísico para o extrafísico, mas, no fundo, você está fazendo o trabalho na mesma linha de continuidade. Isso aí é uma coisa que a gente também tem que começar a pensar a partir de agora, né? E me permite, um outro aspecto que eu pensei na temática, que seria assim, qual o nível de autoconscientização multidimensional seria necessário para a consciência qualificar, né, chegar no estágio da identidade extra, né? Ele ter essa autoconscientização da manifestação multidimensional todo o tempo, né? Isso favoreceria, me parece, essa condição, né, da paraidentidade, não? Sim, a autoconscientização multidimensional é o nível de lucidez que você consegue ter, né? Tanto no intrafísico quanto no extrafísico. Então, você vê, a gente está aqui no megacons. O que é o megacons? É autoconscientização multidimensional, né? Quando você entra na faixa dos megacons, você não serve mais só pensar como consim. No megacons já não basta, né? Então, você tem que alcançar o nível de autoconscientização multidimensional para começar a pensar como consciex. Começar a pensar como consciex é justamente você trazer para cá, né, Samir, um pouco da sua identidade intermissiva. Qualquer que seja, né? Não sei qual é. Pode ser mais homeostática, menos homeostática, pode ser ligada a um grupo, pode ser mais universalista, não sei. Mas o fato é que no Megacons você traz para cá essa sua identidade intermissiva. Eduardo, eu estava pensando nessa condição que o Samir trouxe. É possível, durante um período de desenvolvimento dessa personalidade extra, né? A pessoa ela não saber? Já está sendo conhecida, sim, mas a pessoa não sabe por que ela está sendo conhecida ou qual o cunho que ela tem. Perfeito. Existe até um caso, né? Eu acho que o Alexandre é muito bom para falar nisso, né? Existe até uma autoproteção da pessoa, o fato dela não saber, porque ela acaba não evocando o grupo, né? Porque você só uma coisa, Alexandre, só para te passar a bola, né? Você lembrar de identidade extra faz você lembrar dos milênios de assistência e faz você lembrar também dos milênios de assédio em cima de você. Diga lá, Alexandre. Não quer falar, não? Então tá bom. Não.
É que o Alexandre tem muita informação, ele acompanhou muito, né? Viu muito assunto desse aí, acho que ele está andando junto lá, eu não sei se é ele ou a identidade extra dele que está andando pela casa. Deixa eu comentar uma coisa. Desculpa, estou tentando uma posição aqui com menos frio, porque minha esposa está dormindo. Cara, o Walter falava muito dessa questão da representatividade, né? E que era importante, às vezes, a pessoa está numa transição de uma... que ele já falava da identidade extra, quer dizer, todo mundo já teve identidade extrafísica, mas para a identidade, mas como na baratosfera, né? Assim, como você tem um apelido bom aqui, uma pessoa ruim tem um apelido, o cara da prisão lá, todo mundo conhece, aquele ali é o demolidor, que acaba com todo mundo na prisão, não pode mexer, é o que manda aqui, né? E o outro cara que é a Madre Teresa de Calcutá, que é a assistência, né? Então, assim, é os outros que te dão o apelido, né? Mas a questão da preservação, o Valdo disse que a pessoa, por exemplo, quando ela nasce, eles não dão uma... Pode até ser que venha uma dica no nome da pessoa, algum aporte, depois para a pessoa se identificar. Mas logo que ela nasce, tem um período ou um tempo da vida dela que ela mesma não vai saber para não evocar. Da mesma forma que uma pessoa que não tem identidade extra, por exemplo, também não vai evocar uma coisa do passado, né? Só que, nesse caso, talvez seja um pouco mais difícil, porque seja um pouco mais representativo. Eu acho que tem muita lógica, sim. Eu fiquei pensando até nessa questão da programação existencial, né? Porque, assim, se a pessoa, às vezes ela tem uma personalidade extra, ela já tem uma representatividade, já é assistencial, mas dentro do que está programado para a vida atual dela intrafísica, talvez ela não saber é o melhor para que ela se foque naquela determinada atividade. Porque... Mas tem um contraponto, Bárbara, que é você, às vezes, não saber. Você pode estar... se a ProEx tem a ver com aquilo e vão botar um spotlight em cima de você, e para mostrar que... até para os seus assistidos, que a pessoa está tentando mudar e que até intrafísica, mas já está mudando um pouco, né? Já vem fazendo uma reciclagem, então eles precisam estar mostrando às pessoas, faz parte do serviço. Então, às vezes, se ela não está sem saber, ela pode estar fazendo besteira e ela está com uma raia, está nadando de braçada e às vezes tem que tomar mais cuidado. É a última a saber, né? Então, mas, assim, parece que existem pessoas assim mesmo, né? Pessoas que intrafisicamente não têm noção do trabalho extrafísico assistencial que elas fazem, né? Isso são outros projetores que, às vezes, veem essa pessoa fazendo trabalho assistencial e não tem nada a ver com a vida dela aqui no intrafísico. Assim, a consciência não é tão envolvida assim para ter essa rememoração, né? Intrafisicamente, infelizmente. Isso, ela tem trabalhos paralelos. Fazer esse trabalho extrafísico, né? Um dia, em alguma vida, ela vai ter essa conscientização, mas, por enquanto, foi uma estratégia que foi adotada para ter um equilíbrio. No caso do infiltrado cosmoético, também pode haver essa autoproteção? O infiltrado, sim, né? Muitas vezes o infiltrado ele não sabe. Vocês acham? Pode haver essa autoproteção também do cara? Muitas vezes o infiltrado ele pode não ser consciente de que é infiltrado e pode nem saber das condições da infiltração dele, né? Inclusive, né, Nelson, pode até ser o caso da pessoa ser evolucióloga e não saber exatamente do nível, não saber exatamente o trabalho que ele... Claro que a pessoa tem uma noção, né? Assim, vamos dizer, para-instintiva, já sabe fazer assistência como um instinto natural, mas tem muito evoluciólogo que não está consciente do trabalho dele. A gente pode ter um exemplo, olha o caso lá do Sebastião Caldas, né? É um bom caso para a gente estudar e ver uma infiltração e com condições muito peculiares. É bem interessante a gente ver como funciona. Eu queria só trazer aqui a Pensata 27, que acho que é isso que o Alexandre estava falando. Olha, nome. Raramente a pessoa recebe o nome na intrafisicalidade que seja o mesmo da identidade extra ou a para-identidade da pessoa. Tal fato é positivo, porque evita despertar atenção ou evocar situações passadas. Então, isso aí é bem dentro do que a gente estava falando na semana retrasada, para a segurança, da consciência.
Ele falou isso mesmo na literatura. Foi bem isso aí mesmo, bem interessante. Né? Agora, o interessante é que todos esses níveis, né, seja um infiltrado, por exemplo, no caso do Sebastião Caldas, ele já era o Zéfiro, já tinha uma para-identidade, né? Mas o serviço era mais intrafísico. Né? Óbvio que talvez até tivesse, ou ele era consciente ou não era, ele nunca deixou isso muito claro, se sabia ou não, mas que isso não era muito importante o serviço dele na época, né? E eu acho que depende da parasegurança e depende se a tua proexis é uma proexis. No caso do Valdo, ele deve ter assim, várias proexis ao mesmo tempo, né? Eu acho que tem uma proexis mais intrafísica e uma outra que está sendo exposta extrafisicamente também, né? Sabe que eu fiquei pensando também nisso? Você estava, Eduardo, comentando agora há pouco sobre uma questão da mudança dessa alcunha, né? Para uma alcunha mais positiva, mais homeostática, que entra no fluxo da cosmoética, da interassistência de fato. E aí eu fiquei pensando, a necessidade da gente, para que isso aconteça de fato, resgatar os antigos grupos nos quais a gente tinha predominância com alcunhas não tão positivas assim, né? Chegar lá e mostrar, olha, eu não sou mais aquela pessoa, tá vendo? Ó, tô diferente. De fato, auxiliar na fixação dessa nova personalidade, né? Dessas características que você conseguiu desenvolver para aqueles grupos do passado. Porque eu imagino que isso seja parte fundamental aí do processo, né? Você pensa bem assim, você falou do Rousseau, né? Isso é um bom exemplo, né? Mas imagina que você foi uma personalidade no passado que fez um monte de besteira. E aí você reciclou ao longo dos anos, ao longo das vidas, dos milênios, e chegou até o nível de ter uma identidade extra-assistencial, positiva, né? E aí depois você chega para aquele seu grupo do passado, que te conhece com aquela personalidade negativa e fala, olha só, sou eu, né? E aí você mostra, isso aí é a melhor coisa que tem de Tales. Não existe Tales melhor do que você mostrar no seu exemplarismo aquela informação que você quer passar, né? Então você não fica lendo o capítulo, lendo pensar, você fala, olha, é possível fazer reciclagem, eu fiz e eu sou a prova viva de que é possível sair daquela condição e ir para uma condição melhor. Isso aí é aquela coisa que não tem argumento. Não tem argumento. A pessoa só não faz, só não entra se não quiser, né? Os outros, né? Então, você vê o caso lá do Rousseau. Se ele vai fazer a reciclagem dele, está fazendo, depois ele vai ter que chegar para o grupo dele e estender a mão, né, Bárbara? Para as pessoas verem. Só não vai fazer a reciclagem quem não quiser. Aí também você tem que respeitar o livre-arbítrio. É como se fosse um para-empiricismo, né? Assim, você tem um fato, um para-fato, né, que corrobora uma possibilidade real de que qualquer caso pode melhorar, né? E acho que é isso aí. E acho que é por isso que o curso intermissivo chama também, para fazer o curso intermissivo, os amparadores chamam os líderes, né? Porque imagina o impacto que tem, né? Isso é uma atacada, é por atacado, né? Você faz uma assistência por atacado se você chama o líder, né? Depois você tem como fazer o resgate de muita gente. A gente está nessa, né? A nossa categoria é um pouco dessa, né? É um pouco de tudo, né? Se você pensar bem, né, Alexandre? É um pouco de tudo, né? Às vezes você for pensar, por exemplo, você acha que você está estudando, estou estudando a Reubex porque tem muita gente do meu passado e tal, que nada, a Reubex pode ser feito sem você, mas você não teria condição de recompor tanta gente que você prejudicou ao mesmo tempo em escala, né? E ao mesmo tempo em massa. E, na verdade, você é uma ajuda, você que está sendo beneficiado, mas nós, no caso, assim, talvez pessoas que foram ex-líderes e melhoraram um pouco, né? Acho que é totalmente independente de ter ou não, de 5 pessoas saberem seu apelido extrafísico, se são 5.000, assim, o mais importante, acho que é esse movimento, né?
Agora você vê, a inteligência evolutiva, ela está também em você saber usar essas ferramentas da evolução. Você falou bem, né? A Reurbex, ela acontece, independente de você. Ninguém está nem aí para você. Mas, sabendo que existe a Reurbex, a gente estudando evoluciologia, vamos usar isso, né? A favor nosso, claro, e a favor dos outros, né? Não tem problema nenhum. Isso aí Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, exatamente. Quando você identifica isso, você já fala, opa, já que tem a Reurbex, eu vou usar isso para poder fazer aí entre identidade, esse curso intermissivo e etc. Você está justamente aprendendo a jogar com as peças do jogo, né? Isso é inteligência evolutiva, cosmoética. E outra coisa que fiquei pensando sobre isso é a questão, não só, que eu falei agora do grupos do passado, né? Mas de que forma só o fato de alguma dessas consciências do passadão terem se transformado mais recentemente nos nossos colegas de curso intermissivo, essa mudança, só essa mudança já significa ali uma coisa bem pontual, bem importante para esse processo também de mudança dessa personalidade na qual a gente é de fato conhecida, né? Porque já teve um impacto ali, já tem um peso em um grupo determinado, pelo menos. Que é o grupo do curso intermissivo, que está envolvendo muitas consciências, né? Não só os seus colegas de curso intermissivo de fato, mas dependendo até próprias monitorias no curso intermissivo, os professores, as consciências envolvidas, é um grupo considerável. Então, isso eu acho que é um marco, né? Importante na mudança de como a gente é de fato conhecido ali. E agora você vai fazer o papel, todos nós, né? O que é a próxima intermissão para a gente? A gente vai fazer o papel daquela consciex que chamava os outros para o curso intermissivo, né? Então, quando você vai fazer assistência lá, o que você vai fazer com a pessoa que está na baratosfera? E quando a gente fala baratosfera, não é o cara que está no infernão, na caverna, não. Baratosfera é a pessoa que está lá, né? Sem lucidez, às vezes assediando uma pessoa, com vingança de outra. O que você vai fazer? O que você vai fazer com essas consciex? Você vai chegar, isso que a gente está explicando, né? Mostrar sua condição de autorreciclagem, e você tem que ter esse cartão de visita na mão, senão não resolve, né? Você vai mostrar a sua condição e vai falar, olha, o que você acha de entrar para uma turma de estudo disso aí? Pessoal bacana, né? Nem todo mundo, né? Mas tem um pessoal bacana lá, né? E aí você chama a pessoa para o curso intermissivo, as pessoas estão preparadas, né? Curso intermissivo. E isso aí é justamente o que fizeram com a gente. Pensa bem que interessante. Olha só como é que a fila anda, né? Eu acho que isso na evoluciologia é muito bacana isso. A gente está fazendo exatamente o que fizeram com a gente antes e fizeram com os nossos amparadores exatamente o que eles fizeram com a gente. Ou seja, um dia o Zéfiro foi convidado para evoluir, né? E aí, olha só como é que é. O negócio do Zéfiro, do Valdo com Sincobaia, o mais importante até, eu acho mais importante até do que escrever essas coisas todas, é a gente estudar o case real, né? Que é com Sincobaia, né? É muito importante a gente ver como é que funciona o negócio na prática. Então, a gente agora está entrando numa condição de liderança intermissiva que ele já entrou há muito tempo atrás e que outros já entraram há muito tempo atrás, e o maxi-mecanismo funciona assim. Estudar a evoluciologia nada mais é do que estudar esse maxi-mecanismo, como funciona essa engrenagem. Quando você entende como funciona a máquina, você começa a operar ela bem, né? E aí você vai conseguir bons resultados com essa máquina evolutiva. O meu pensamento de engenheiro é assim, né? Paciência, né? Cada um tem um. Não, e o que surpreende é que tudo converge, né, Eduardo? Por exemplo, a consciência no desenvolvimento, no autodesenvolvimento, ela vai ter que ser líder um dia, né? Ao exercer a liderança, ela flexiona todo um grupo, né? Ela tem a responsabilidade por todo um grupo, ela vai ter que recompor com esse grupo, se recompor. E essa escala vai aumentando, né? E o nível de lucidez dela vai aumentando, né, nesse processo. O dia que ela está mais ou menos, ela recebe um aporte, né? E, o maxi-mecanismo funciona assim, com esse norteador aqui, é assim que funciona. Se não funcionar desse jeito, você vai bater cabeça, vai ficar amarrado, pé amarrado, vai ficar sempre em subnível. Aí a pessoa assume esse negócio.
aí ela vive mais algumas vidas ainda batendo cabeça pelo restringimento aí do negócio, até o dia que ela chega num nível de autoconscientização aí multidimensional, né, de consciencialidade maior, né? E aí essas coisas todas estão convergentes, né? Quando ela vê tudo isso está convergente. A para-identidade é como se fosse um processo, né? Uma etapa do maximecanismo, né? Dentro da manifestação individual da consciência, né? Essa max-convergência, você falou bem, Samir, eu acho que é um assunto muito interessante para a gente, né? Max-convergência. E dentro do micro-universo consciencial, talvez a síntese da max-convergência seja a identidade extra. Porque você começa a entrar num eixo, né? Você tem vários grupos, vamos dizer assim, várias atuações, com várias personalidades. De repente, ao longo da linha evolutiva, isso começa a se concentrar, a convergir para um ponto. Essa max-convergência. Que ponto é esse? É a identidade extra. E aí, a partir dela, você vai poder fazer assistência muito mais potencializada, né? É como se você concentrasse tudo, a densidade fica maior. Então, assim, isso na evoluciologia, a gente vai caminhar para isso mais cedo ou mais tarde. Agora, acompanhando aí o raciocínio do Samir, acho que a pensata número 5, da autoexposição, muitas vezes a consciência fica no seu cantinho, não, aqui tá bom, tá confortável, que ele fala ali, querer ter para identidade sem enfrentar a autoexposição é desejar inutilmente burlar a etapa evolutiva cosmoética e prioritária. Então, muitas vezes, a gente tem que ser arrojado, né? Senão você vai perder essas oportunidades evolutivas desta vida, né? O que você pensa sobre isso, Eduardo? Eu acho que chega uma hora, né, em que não tem mais como você se esconder. E tem tudo a ver com identidade isso, né? Chega uma hora em que, para você fazer assistência, né, Lindolfo, você tem que entrar numa linha, por exemplo, de dar cara a tapa. Não tem jeito, né? E a gente faz isso, todo mundo, né? A gente dá aula, a gente é professor, né? A gente começa a dar curso. Por quê? Primeiro que é uma forma da gente sair da nossa zona de conforto, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma personalidade mais introspectiva, eu gosto muito de ler. Se me deixar, eu fico aqui, eu entro no paraíso, né? Mas eu já entendi pela evoluciologia que isso não resolve. É bom, mas não resolve, né? Então, chega uma hora em que você tem que sair para poder ir nos lugares, dar aula, dar curso, docência e falar besteira, não interessa, né? Nesse momento, você está, talvez, né, Lindolfo, começando a construir ou a reforçar essa identidade extra. Porque é você que vai até o local, né? Você não espera o assistido vir até você, você vai. E você vai construindo um holopensene através disso. Claro que a gente quebra muita cara, faz besteira, né? Mas como diz alguém, quem não chuta não faz gol, né? Tem que chutar para fora até entrar no gol. O Dung aí queria falar. Eu achei bem legal a ideia, não lembro quem falou, Samir, né, de que a inteligência desse pessoal evoluciólogo, né, consegue fazer uma convergência, né, e matar vários coelhos com uma caixa d'água só, né? Porque no sentido grupal o cara pode estar ajudando um monte de uma Helbex, ajudando de um lado, ajudando de outro, ajudando os credores, ajudando o cara que errou e está melhor um pouco, tentando melhorar, independente de ter uma identidade extra ou não, né? E esse gap intraconsciência interdimensional que a gente tem, né, de não conseguir, que é o megacons, é justamente a recuperação para diminuir essa defasagem interdimensional, autodefasagem, né, que a gente tem entre a nossa condição de consciência e de consim. E isso aí tem tanto um aspecto de melhorar para todo mundo, né, um ganha-ganha, uma convergência grupal, mas também para uma própria pessoa pode dar uma cosmovisão, ela tem uma identidade que é além de uma vida que abarca várias vidas, né? Pode dar uma cosmovisão assim serexológica, multiexistencial,
muito séria para a pessoa, porque e mais condição dela também poder se entender melhor, né? Assim, independente de ter uma alcunha ou não, né? Mas essa identidade mais permanente de cada um de nós, que permeia várias vidas, né? E que a gente, como Consex, independente até de ser conhecido ou não, né? Ela faz uma integração dessas nossas personalidades humanas, assim, ela integra tudo numa única pessoa, numa única Consex, né? E você ter a visão mais integrada disso daí é muito interessante, essa autointegração, vamos dizer assim, multiexistencial, serexológica, eu acho uma coisa bacana. Dentro disso, eu estava pensando, Dung, porque, como eu comentei semana passada, eu estava fazendo um curso da retrosenha, e agora eu fiquei pensando nisso. Porque eu fiquei pensando assim, a retrosenha, ela já te dá alguns indicativos de como você deveria ser conhecido nos seus grupos, mais ou menos. Ele já te dá algumas pistas, entendeu? Tem tudo a ver, tem muita relação. E, ao mesmo tempo, ele já te dá umas pistas de como você pode melhorar a forma como você é visto. Né? Já que a retrosenha é neutra, né? Essa cosmovisão de você vê, pô, você assim, tudo bem, eu posso até já ter feito alguma coisa mais ou menos, tá? E ter um início de uma identidade positiva que me conhece, mas vai te indicar também que os pontos, o nó gorde, né? Que você tem que trabalhar, e também até os trafores, algumas coisas que você tinha de talento e tal, que você está mal direcionado também, né? Você vai ter essa cosmovisão, né? Cada um de nós, né? Que eu acho bem sintomático o Valdo, para a personalidade dele, ser Zéfiro. Porque o Zéfiro, ele está relacionado ao trovão, não é? O Zéfiro não é o trovão, é o vento. Né? Ao vento. E a força do vento e a questão da força do Valdo na questão de direcionar aquilo, sabe aquela força, aquela vontade determinada que ele tinha, né? Inquebrantável. Eu fiquei pensando nessas relações, assim, viajando um pouco nisso, mas parece ter relação. Não, mas eu acho que o Valdo tinha mais continuidade que o vento, mais continuismo que o vento. O vento, ele oscila, né? O Valdo não oscilava. Né? Só um comentário em cima da... Ele dizia que tudo isso começou numa vida intrafísica dele como escravo, mas sabe-se lá quantos milênios atrás, né? Ele devia fugir rapidinho, ligeirinho. Agora, uma coisa a gente pode tomar dessa história toda de Zéfiro e tal, né? Essas lendas da mitologia têm muito a ver com a paralincologia de modo geral, né? E com a transmigração que veio de outros planetas para cá. Então você vê, são coisas muito antigas, né? Que marcaram demais as civilizações, marcaram a história. Às vezes está na mitologia de várias culturas, né? E essa mitologia, é claro que tem um montão de besteira lá, mas se você pegar o ponto original, às vezes tem a ver com as para-identidades extras dessas consex que vieram. Então, assim, eu hoje em dia estudo, né? Eu sempre gostei desse assunto, mas botava assim, mas eu estudo com outros olhos hoje em dia essa história da mitologia. O Valdo, quando falava que errou muito com a gente, que eu tenho que aguentar vocês aqui, porque no último planeta que vocês estavam antes de serem transmigrados para cá, eu errei muito com vocês, né? E ele dizia que já tinha vindo aqui mais ou menos para transmigrado, não como a gente, a menor, né? Mas veio mais para alguém te tutoriar, né? E o cara, por que você acha que eu tenho que aguentar vocês? Então isso deve remeter, né, ao lugar que ele errou mais, né? E agora sabe-se lá quanto tempo atrás, e eu concordo contigo, né? A mitologia já vem do próprio, talvez extrafísico mesmo, de uma vida, mas uma coisa lá de trás, né? Que
nada era compreendido direito, né? Tudo era explicado através de mitos, né? Isso é uma coisa antiga, faz todo sentido, né? Olha a Pensata 25, vou ler aqui. Nicho. Os conceitos de mitologia, taumaturgia, mantra, iniciação, pitonisa, para-identidade, dragona parapsíquica, triscagem oftalmológica e o sampaco gravitam em um nicho multimilenar na holobiografia da consciência parapsíquica. Então, quem já mexeu com parapsiquismo no passado, muitos de nós já, né? Já mexemos de algum jeito no passado, a gente transitou nesse meio entre esses temas, né? E assim, aí a pessoa tem que ver, né? Se ela tem mais afinidade com um, com o outro, com a parte da iniciação, dos mantras, da mitologia em si, das pitonisas, né? Se você for ver o intermissivista, alguma raiz parapsíquica ele tem, mesmo que seja pequena, né? Mas alguma raiz parapsíquica ele tem, e ele deve ter entrado em algum desses nichos aqui, que na verdade são holopensenes, né? O nosso trabalho na identidade extra agora é fazer a limpeza disso. Então, você vai tirar o que não presta, né, e dar uma lapidada para virar uma coisa que presta. Então, mesmo se o seu processo veio do passado, da mitologia, das iniciações, agora você vai pegar aqueles trafores que você desenvolveu, e são muitos, né, tudo é escola para você desenvolver traços, você vai pegar o que você desenvolveu e aplicar de um jeito que seja mais tarístico. Esse é o nosso trabalho hoje em dia, né? É uma lapidação de trafores. A gente cria trafores, mas eu acho que muitos a gente lapida. A gente já desenvolveu muita coisa, seja na política, no poder, na força presencial, no parapsiquismo místico, né? Então, a gente vai pegar isso e vai dar um banho de loja e poder alinhar isso com a evoluciologia mais tarística, do esclarecimento, do discernimento que a gente quer agora. Esse que você leu aí agora, qual é o número, cara? Eu estava procurando Esse foi aqui, eu o não lembro. 25. Você falou que era o 5? 25. Ah, tá, 25. É o nicho. Eu acho, por exemplo, se você pegar o Eduardo fora do corpo e gritar, lá taumaturgo, ele olha. Se você falar, ó o mantra, eu olho. Se você falar, olha a iniciação, eu olho também. Então, eu estou ferrado. Ele né? olha. Eu olho para tudo que é lado. Ele olha. Mas assim, eu acho que nós todos, a gente tem um pé. Olha só o que eu vou falar. Quem é mega elder tem um pé em quase todas as áreas, né, da sociedade, da cultura. Se você for ver, poder, todo mundo tem alguma coisa, né? Política, todo mundo já mexeu. Iniciação, de algum jeito ou de outro, em uma linha ou em outra, não interessa, já mexeu. Intelectualidade, todo intermissivista já mexeu de algum jeito. Então, a gente tem essa condição de a gente já tem rapport com esses holopensenes todos, né? Todos esses holopensenes. Eu vejo, assim, hoje em dia, o que é o curso intermissivo? É um esbregue em que ele dá um realinhamento nos seus trafores e nos seus trafares, na verdade, nos traços, de modo geral, né? Então, você vai pegar aquilo tudo que você já fez, é um balanço holobiográfico, uma parte do curso intermissivo. Você vai pegar aquilo que você já tem, que você já desenvolveu, aquilo que você já desenvolveu bem, aquilo que você desenvolveu errado, mas já desenvolveu de algum jeito, e você vai dar um jeito de realinhar isso tudo num pacotão. Esse pacotão se chama evoluciologia, né? E para atender isso nessa vida, a gente fez a ProEx. Então, tem todo vamos dizer assim, eu acho, né, que a gente não joga fora nada que a gente desenvolveu. Até alguns trafores que, a princípio, lá no passado, foram anticosmoéticos, algum traço da sua personalidade você desenvolveu com aquilo, né? Porque você vê, a gente aprende muito com os erros também, não é só com os acertos, não. Então, às vezes, você foi uma pessoa que matou muita gente, você ali, aquele esbregue para você, cria hoje em dia uma vacina para você não fazer mais besteira. Então, tudo tem uma utilidade para a gente evolutiva. O nosso trabalho agora, o que é o discernimento? O discernimento é saber o que presta e o que não presta mais. Esse é o nosso trabalho agora de lidar com a gente.
Pois é, até um estigma você pode reverter, contanto que você também não transforme ele num estigma paralisante para você, né? Mas no fato é um estigma, uma marca que fica deixada e tem a possibilidade de mostrar realmente que é possível, todo mundo pode melhorar, né? Olha a Pensata 29. É isso aí, ó. Para identidade. Identidade extra, 2 pontos. Para estigma. Né? Então, assim, é um estigma você Tem isso. Qual é que falou? É a 29. Identidade extra, 2 pontos. Para estigma. Então, é um estigma em cima de você, só que é um estigma positivo, né? Aonde você anda, eles não veem mais você, eles veem o seu conjunto eles veem a sua FEP, né? O que eles estão vendo? Pois é, o saldo da sua FEP. Se ainda é um estigma para os seus credores, né? Pelo menos você não pode ser mais um. Pois é, né? A gente não pode dar trabalho para os amparadores, né? Se a gente pensa só os apelidos que a gente teve nessa vida, a gente já tem uma ideia de que a nossa... os nossos apelidos não devia ser coisa que presta, né? Conta os apelidos aí, Bárbara. Eu vou contar um, para vocês terem ideia do nível. Capiroto. Então você já vê, né? Você fala assim, putz, não deve prestar do passado, você já começou nesse nível, né? Mas, Eduardo, pode falar, Samir. Não, eu estou evoluindo aí nos comentários, nas temáticas, aí eu queria que tu abordasse lá a 48, lá, a Pensata 48, por favor. Acho que 48. leva a discussão. Teleguiamentologia. Não, eu posso ler e tu comentas? Sim. 48 é teleguiamentologia. Diz que os amparadores, evoluciólogos e seres serenões que orientam as condições evolutivas mais avançadas precisam ter ainda maior autocrítica para receber a heterocrítica das consciências teleguiadas. A pessoa, nessa etapa, limpa a vida e acaba com os comprometimentos. Apresenta o BO, o boletim de ocorrência, limpo, com certidão negativa, podendo ir e vir livremente, preparada para a interassistencialidade máxima, multidimensional. Assim, a Consciex pode começar a receber espontaneamente das outras Consciex a própria identidade extra. Comenta aí, Eduardo. Isso é um bom resumo, né? É exatamente isso aí, né? A partir do seu boletim de ocorrência limpo, com certidão negativa, você começa a entrar naquele... Ele fala aqui, ó, podendo ir e vir livremente, ou seja, você já está lá no estágio do CMP da... como chama? Da atividade? Da atividade, exato. No estágio da atividade, você está entrando lá no curso intermissivo da libertação, ou seja, você já tem uma autonomia maior do que você pode fazer. O escrúpulo kármico. O escrúpulo kármico, isso é. Para você poder ir e vir, no sentido de que você já não está devendo mais tanto. Então, você já tem liberdade para escolher. E esse ir e vir significa ressomar na condição que é melhor, né, para o grupo. Você já pode entrar naquela condição lá das comunexes, que a gente comentou, que é a consciência errante, né? Que, ou seja, ela não está mais num domicílio fixo, porque ela não precisa mais. Ela já pode atuar na comunex que for melhor para fazer assistência. Então, ela já tem uma certa liberdade. E aí, nesse momento, ela faz assistência. Essa assistência ela vai ser somada, como você falou, né, Samir, sempre, né? Isso começa a acumular. Esse acúmulo, a síntese desse acúmulo é a identidade extra que ela recebe dos assistidos. A identidade extra é como se fosse um para-agradecimento à sua assistência que você faz para as Consciex, né? Então, assim, elas são muito gratas a você, né? E essa gratidão, ela melhora a sua ficha e, por outro lado, melhora também a sua possibilidade de assistir mais. Então, é realimentação positiva. Ou seja, a identidade extra, ela dá uma condição para a pessoa muito, muito bacana. Eu acho que tem muito a ver, realmente, com essa condição do estágio da libertação, né? De você já poder ficar mais solto e as atividades começam a serem somadas na sua ficha evolutiva. Está começando a entrar, né,
entrar nessa fase final de recomposição. É tipo assim, você está saindo do cheque especial, né? Gente antiga, velha, fala cheque especial. Você está saindo do cheque especial, já está tirando o nome do Serasa e já pode voltar aí no mercado. Assumir compromissos maiores. Assumir você começa a emprestar dinheiro agora para os outros, né? Você passa, né? Mas essa condição... Sabe, com saldo positivo. Não, essa condição é a condição top, aquela condição mais homeostática da vivência da paraidentidade extra, certo? Mas o Waldo queria enfatizar essa condição um pouquinho mais... Ele falava, pô, mas você está falando da identidade negativa? Ele falou, não, se fosse negativa, eu não estava falando. Estou falando que já é um pouquinho 0,001% positiva, né? Não, já não é 0,01% positivo. É negativo, todo mundo é negativo também. Positivo. Lá na Cracolândia, um monte de gente deve ser conhecida pelo... Não, estou falando nesse sentido, estou falando assim, apelido, né? desse do léxico, que fala da questão do serenão, do evoluciólogo, que já está vivendo a policarmalidade, está vivendo o ciclo multiexistencial do trabalho. Essa condição seria a condição mais homeostática aqui, né, do que a gente está trabalhando. Eu estou pensando assim, não a condição patológica, mas eu estou pensando assim, o início do desenvolvimento dessa condição homeostática. É verdade, Bárbara, mas olha, esse é o nosso horizonte próximo. E eu não estou falando isso assim para, né? Não tô. É verdade, né? Assim, a partir de agora, a gente vai investir as nossas fichas evolutivas nisso aí. Então eu vejo assim, isso é o que está à nossa frente, né? É desperticidade. E o que é desperticidade? É a libertação do assédio, né? Depois desse momento, você vai começar a pensar e vai ser muito interessante, em termos de estratégia evolutiva, a gente ter todos esses elementos, inclusive a identidade extra. Pensa bem como que isso não é uma ferramenta top para a gente, né? Se a gente começar a desenvolver essa identidade extra, e como que você desenvolve? Fazendo assistência, né? De alto nível. Isso aí vai acabar vindo como consequência. Isso aí é que eu vejo assim, isso não está muito distante. Não que você vai ter a identidade do serenão, não é isso. Mas você já vai começar a ter, porque tudo na conscienciologia, né? Se a gente já percebeu estudando, né, pessoal? Todo mundo aqui no Megacon sabe, nada é preto no branco, 0, 1, não ou sim, né? Tudo tem 50 tons de conscienciologia, vamos dizer assim, né? Então a gente vai entrando, à medida em que a gente vai começando a mudar o Holopensene, esse assunto da identidade extra começa a entrar na nossa biografia, naturalmente. Não é que você vai um dia receber o cartão da identidade, né? Assim, o negócio vai se formando, e quando ele vai se formando, você vai começando a entrar mais em tudo isso que a gente falou, ó. Estágio da libertação, estágio do... Eu sempre confundo como é que é? Da atividade, isso. A própria identidade extra, a mega convergência, a Equipex, a interação da Equipim com a Equipex, que a gente que chama corrente da interassistência, o upgrade de paraprocedência. Uma outra coisa, né, Bárbara, que o professor Valdo fala nesse verbete, nessa tertúlia, muito interessante, é o seguinte: cada vez mais, nessa condição, a gente vai ter mais acesso às centrais extrafísicas. E a central extrafísica, ela tem claro, da energia dá uma potencialização, a da fraternidade dá aquela sensação de máxima, mas não é só isso. Uma das principais vantagens de acessar a central extrafísica, e cada vez mais a gente tem um link mais permanente, é evitar os nossos altos e baixos. É como se fosse um reservatório de água, sabe? Então você não vai mais ter aquele dia que você está super energizada e aquele outro que você não consegue nem fazer ver, né? Todo mundo passa por isso, né? Mas se você está conectado à central extrafísica da energia, por exemplo, de uma forma mais permanente, ou seja, você já tem um link, um rapport com isso, é como se fosse um reservatório de água. Então aquilo te mantém livre dos altos e baixos que a gente passa. Então pensa bem que legal isso aí em termos de dispersidade, né? Se a gente conseguir manter um nível equilibrado, isso aí é o máximo. Tem uma ortopensata 45, que eu acho que fala um pouco essa condição da importância do estudo da autoidentidade extra, né? Que é pré-intermissiologia. Entendendo a autoidentidade extra, a consciência intermissivista se prepara hoje para a liderança interassistencial amanhã,
na próxima intermissão. Exato. Isso, a próxima intermissão, e hoje em dia a próxima intermissão, para a gente tem um nome, chama pré-intermissiologia, né? Que é hoje em dia. Então, esse assunto é totalmente ligado à identidade extra. Não é a identidade extra do serenão, mas é a identidade extra de pobre, né? Já é uma identidade melhor do que essa da Cracolândia que o Alexandre falou, né? Agora você vê como é que esse assunto é complexo, né? Você pensa bem, entre esse grupo de consciex transmigradas, quantos não devem ter identidade extra negativa, né? Daquelas barra pesada, né? E o negócio chega a ser tão sério que fica muito difícil para a pessoa limpar a identidade extra aqui, dentro do mesmo grupo. Então, chega um momento em que, olha, aqui não dá mais para você limpar isso, meu amigo. Você está tão atolado, está tão... a sua identidade extra está tão enredada na história negativa do planeta que só tem uma opção, né? É construir de novo. E a transmigração é uma coisa interessante, porque você fala, bota o cara para ressomar, né, numa condição difícil, lá, passando fome, mas não é a mesma coisa, né? Eu acho que a transmigração ela tem uma coisa que é o seguinte, não basta mais trocar de soma, tem que trocar de psicossoma. E pensa bem como é que a transmigração você troca de psicossoma. Você vai receber uma outra biologia. Todo o seu, só para dar um exemplo, o seu holochakra vai ser diferente. Você não vai ter chakra onde você tinha, por exemplo. Já vai mudar tudo. A sua fisiologia é outra. Então, você vai ter talvez uma readaptação, né? Às vezes, você vai ser recebido por uma pré-mãe lá no planeta Cro-Magnon, e aí isso vai fazer você reciclar a própria parafisiologia do psicossoma. Isso é muito sério. É tipo a ressex no tapa, né? É uma ressex psicossomática, ressex holossomática, né? É isso. Sim, não tem como... É no tapa, né? Você falou da condição pode falar, Neide. Só abre o microfone. Eu queria fazer um comentário com relação a isso que o Eduardo comentou, porque me parece que seria uma intervenção cirúrgica, né? Nessa transmigração. Então, você viria, mas o seu psicossoma, apesar de permanecer o mesmo, tá? Porque o nosso psicossoma é desde quando nós transmigramos, né? Mas ele sofre uma intervenção tão importante, tão profunda e tão ampla, né? Que ele realmente modifica. E essa é eu acho, né? Uma enorme oportunidade para nós, consciência que acabamos de transmigrar, naquela época, tá? Não é agora, não. Naquela época, de chegar e parar para pensar e dizer assim, ei, ok, olha só, a cirurgia foi feita, deixa eu aproveitar. Quer dizer, aquele mínimo de inteligência, aquele mínimo de mental soma funcionante, né, colocou a gente, vamos dizer assim, na trilha, né? Mas essa ideia de que quando a gente transmigra, a intervenção é forte, é ampla e é cirúrgica que eu quero dizer nesse sentido de você cortar, você remendar, você... Tá? Eu acho que é isso mesmo. Pelo menos, para mim, faz muito sentido, né? É um choque, né, Neide? É quase uma mutilação, né? E, na verdade, você dá um reset ali, né? Porque você vê, nessa nossa forma, o negócio já não estava indo bem, já não tinha mais jeito, né? E se você pensar na transmigração, isso aí não deve ser poucas vidas, o cara já deve vir assim há muito tempo. Então, já foi tentado todo tipo de abordagem, de reciclagem. Então, assim, nesse caso, eu penso que a transmigração é uma cirurgia de destino mais profunda, como você falou, né? Uma intervenção brusca dentro da holofisiologia daquela consciência. Na verdade, se a gente fosse pensar naquele caso que o Valdo foi pré-mãe, né, no EM, que não seria uma paratransmigração tão a menor, assim, no caso, como é a regra, né? Talvez mais do nosso grupo, ou que tenha saído de um planeta também para o outro grupo que estava melhor poder
avançar, né? Para a coisa poder evoluir, o outro planeta, né? Tem os dois lados da moeda, né? Você vê o caso do AM, essa dificuldade de ter adaptação à nova parafisiologia. Como ele não era um caso assim, ele teve uma ajuda, né? Ele tinha uma meritocracia de ter ali o Valdo ajudando ele a fazer essa adaptação, né? Eu acho bem, você vê, e talvez as pessoas, a maioria, né, que transmigrada menor para transmigrada menor, a coisa já seja um pouquinho mais complicada, né? Fernando quer falar? Assim, o professor Eduardo, você não acha que esse processo de transmigração ele ocorre com maior frequência do que a gente imagina, pela quantidade de população que a gente tem hoje na Terra, comparada a 2.000 anos atrás, mais ou menos? É uma boa pergunta, né, Fernando? O que acontece é o seguinte: depois da Segunda Guerra, houve uma intensificação, né, isso pelos relatos lá do professor Valdo, houve uma intensificação na transmigração. Então, começou a ser levado para fora muito mais consciência. Uma coisa que eu lembro dele ter comentado há algum tempo atrás é que já tinha acontecido a transmigração de bilhões de consciência. Então, a gente pensa num grupinho, às vezes, esses grupinhos dos megacities, mas bilhões de consciências transmigradas. É muita coisa, né? E se você pensar que a população extrafísica é maior do que a intrafísica, né, nas Comunex, então bilhões, muitos bilhões de consciências, de consciex que foram transmigrados assim. Obrigado, professor. Dentre isso que vocês estavam falando, né? Estavam falando na condição da consciência que é transmigrada de fato, né? Mas eu fiquei pensando a forma como ainda somos conhecidos pelo grupo, que ainda vai ressomar dessas consréus ainda que estão para ressomar, de fato, né? Que estão nesse movimento da reurbanização extrafísica. Porque além delas terem lá a própria forma como elas são conhecidas, elas também conhecem a gente de determinadas formas que talvez não estejam muito atualizadas, né? Então... Mas você já pensou que você pode estar ajudando nessa atualização? Atualmente, a gente pode estar ajudando nessa atualização de muitas que estavam paradas lá atrás, em Comunex, que eles... lá, sei lá, do Império Romano, não sei o cara está lá atrás ainda, e ele está se atualizando, falou, pô, o pessoal tem outra, né? Fiquei para trás. E aí isso pode ajudar. O cara, na hora que ele nasce de novo aqui, já tem uma chance de... né? Aquela atualização mnemônica, né? Um up-to-date, né? Você fala, pô, o negócio está... Eu acho que eu estava meio parado. Fala assim, nossa, a pessoa mudou, né? Não, tá diferente. O princípio o que ele vai ver, não, eu que fiquei para trás. Não, então ele vai chegar e falar, nossa, fulano tá diferente, né? Mudou. Mas então, tá mais frouxo, né? Mas eu acho que essa diferença ela pode ser tão grande, e vamos torcer que realmente seja, que nos torne irreconhecíveis. Então, nós não vamos ser identificados por essas consciências das quais nós temos que resgatar. Eu tenho pensado sobre isso e tenho... quer dizer, a conclusão que eu cheguei é que nós vamos precisar ter eu vou dizer, um jogo de cintura tal que a gente vai mimetizar como nós éramos reconhecidos anteriormente. Para que aí sim, oi, como vai? É você? E aí a gente tenha o approach necessário para poder dialogar com aquela consciência. Senão vai ser um diálogo de surdos, certo? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer relembrar como é que nós éramos, tá? E desempenhar aquele papel, porque como a gente sabe que tudo é cenário, tudo é cenografia, então a gente vai ter que incorporar aquele personagem para poder ser reconhecido e a gente poder atuar de uma forma mais cosmoética, mais tarística, mais evolutiva e etc.
Sim, é tipo um histrionismo assistencial, né? Teve uma vez que eu tive uma projeção, aí o amparador falou: não, cara, não adianta esse cara que você está. Era um jovem, né? E eu era metido com o negócio de guerra, e o cara, ele falou para você: não adianta, para você, ele não você não é você, para ele, você ainda é aquele cara. Então você tem que falar com ele como se fosse aquele cara. E você fala com a pessoa como se fosse o outro que ele lembra. E você é um histrionismo, né? Você não é mais exatamente aquilo, mas é o jeito que ele você não foi aquele cara. Para ele, você é. Você não lembra, né? Intrafisicamente, mas extrafisicamente, essa hipomnésia é uma ilusão, né? Do restringimento intrafísico. Mas o cara lembra de você, fala: não, você não era aquela pessoa, você é aquela pessoa para ele, né? E isso é muito impactante, e você acaba, se você quiser ajudar, você vai ter que fazer, no mínimo, um histrionismo ali. Você fala: não, eu ainda sou... o que a Neide falou, está perfeito. Agora, imagina, estou pensando vocês conversando isso, será que a gente tem jogo de cintura para assumir o paravisual e entrar de novo no holopensene que a gente era assediador? Né? Porque é isso que vocês estão falando, né? Que é interessante isso, né? Uma boa questão. Porque você acha que você vai aparecer lá como o amparador, não, tô bem. Mas, às vezes, para chegar lá, você vai ter que assumir aquela identidade que ainda não é, ou que não é, de modo nenhum, homeostática. E aí? Claro. Eduardo, tentando responder isso aí, que vai no trilho aí da Neide e do Bung, que é o seguinte: a gente já faz uso de parapsicodramas, né, no extrafísico para assistir, né? É exatamente aí o que ilustra essa condição, né? E aí eu estava vendo nesse ponto como o maximecanismo ele faz uso, né? A consciência faz uso de certos expedientes naturais do maximecanismo quando o propósito é assistencial, né? Então, por exemplo, a gente tem um nível de lucidez abaixo do razoável dentro da intrafisicalidade, mas você se vê projetado em ambientes altamente hostis, né? Devidamente blindado e capaz de fazer rapport com uma pessoa pela tua aparência, pela tua abordagem extrafísica, inclusive, e obtendo sucesso na assistência. Então, mesmo que a gente não tenha, e aí respondendo a tua pergunta, né, como uma das possibilidades, mesmo que a gente não tenha essa lucidez e esse porte, né, totalmente conquistado, a consciência, se o propósito dela é assistencial, ela vai fazer uso desse mecanismo, dessas ferramentas, dessas condicionantes, né, favoráveis para ela conseguir êxito. É verdade. Agora, por isso que você está falando isso, eu estou pensando que a desperticidade extrafísica é mais séria do que a desperticidade intrafísica. Porque aqui você está numa linha, você está condicionado, você é o Samir. Beleza. Lá, você vai ter que ter o jogo de cintura lá que a Neide estava falando. Muito maior, né? E você vai entrar em ambientes em que aqui a gente não acessa, né? Vai ter contato com consciências que a gente aqui não tem. Ou se tem contato com o assediador aqui, ele também está restringido, igual você. Lá o negócio é muito mais sério, né? No extrafísico, tudo é amplificado. Olha só, a identidade vira identidade extra. A reciclagem que você passa vira a mega reciclagem extrafísica da consciência, que é o SBREG, intermissivo sério, né? Alcança tudo. A memória, que aqui é uma droga, lá você acessa várias vidas, e assim vai, né? É natural que a dispersidade lá seja muito mais séria do que aqui também. Então, assim, isso aí a gente tem que, como a gente vai trabalhar nessa liderança intermissiva e na pré-intermissiologia, a gente vai ter que mais cedo ou mais tarde encarar. Outra coisa, né, Samir? Lembrando o que você estava falando, que uma coisa é você sair do corpo e fazer um resgate na baratrosfera. Você vai com o amparador, você está lá, né? Está meio mais ou menos assim. Outra coisa é você fazer resgate na baratrosfera como líder da Equipex, da sua Equipex lá que você vai ter sozinho, né? Então é muito mais sério. Por isso que essa coisa da pré-intermissiologia é muito séria, né? A gente tem que ter mais
cons recuperados do que a gente tem aqui normalmente. O Eduardo, porque assim, se tu foi um chefe romano lá que tinha uma guarnição que tu pode ajudar todos os teus soldados ali, se tu abrir para ajudar eles, por exemplo, estou falando em questão de memória, porque a memória ela nunca é seletiva completamente, né? Tu vai abrir para ajudar os teus soldados, mas aquela turma que tu arrancou os pescoços ali também vai estar tudo de olho. Então, essa evolução de ajustar na questão da extrafisicalidade é muito complicada, né? Enquanto a gente não faz curso intermissivo, não trabalha com um amparo totalmente para criar uma seletividade, fazer assistência é muito complicado no extrafísico. Né? É a parasegurança no extrafísico, né? A gente vai ter que pensar muito mais na parasegurança lá do que pensou aqui quando discutiu no Megacons, né? Mas isso tudo, Nelson, isso aí, pensa bem, a gente está aprendendo com isso também, né? Eu acho que a gente vai errar um monte. A gente não vai achar que vai chegar lá como líder permissivo, né? E vai chegar... Cara, eu acho que a gente vai cair muito. Oi? Mas está tudo superentendido. Tá, eu não me preocupo, agora, Nelson. Mas lá... Eu não me preocupo como você se preocupa, sabe, Nelson? Não sei se eu estou sendo romântica, tá? Mas eu não tenho essa preocupação, porque eu confio na escala evolutiva, tá? Que está tudo superentendido. Hoje, a gente vivencia eventos que a gente não consegue entender, correto? Mas por que a gente não consegue entender? Porque a gente não tem essa extensão. Então, eu acho que nós teremos esse aporte no extrafísico, um aporte diferenciado, superentendido. Eu estaria bastante confiante. Não, eu também sou nele, mas assim, quando eu, por exemplo, estudo assim, infiltrado cosmoético, né? Eu chego aqui como um infiltrado cosmoético, então eu tenho a minha memória um pouco apagada justamente para trabalhar sobre isso. Eu trabalho com um nível de tensão, eu trabalho superentendido, mas também não é assim 100% dentro da gaiolinha certinho, eu tenho que ir trabalhando e conseguindo devagar. Eu acho que no extrafísico também é assim. Quando tu vai estudar a memória, imagino, o Dung da pouco falou que o professor Valdo falou que assistia a gente, pensava da gente até antes de ser transmigrado. Então, tem esse aprendizado, e eu não acho que seja uma coisa tão assim, encaixadinha bem direitinho, mas eu espero que essa superintendência eu aprenda bem devagar e entenda isso, não para poder recuperar e fazer assistência. Né? Eu quero que seja isso. Me parece aqui que eu também estou com a Neide, assim, eu confio nessa superintendência aí, porque a gente já sente isso no nível da TENEPS, por exemplo, e dos trabalhos assistenciais que a gente já faz, né? Ao nosso modo, né? Agora, eu também acho que o Eduardo já traz mais uma questão de escala, né? Em que momento você vai ser o líder, o epicentro, né? Da coisa, e aí tu vai ter que ter esse porte, mas tudo é transicional, né? Da mesma forma que a gente vai ter algumas condicionantes para dificultar esse trabalho, imagina, eu tenho outras condicionantes positivas, como, por exemplo, o meu parceiro intermissível da TENEPS, por exemplo. A minha amizade raríssima, né, como amparador que hoje está comigo, imagina que eu vou estar com esse cara tete a tete, eu posso encontrar com esse cara tete a tete no extrafísico, e por essa proximidade, eu rapidamente recuperar megacons, né? Muito rapidamente, né? Então, eu acho que é tudo transicional, assim, acho que vale a gente chegar lá na frente, projetar o negócio para ampliar, mas também o processo, o desafio está posto, né? Mas a coisa é transicional, me parece, assim. Mas vale tu entender também que esse transicional aí, essa parte do transicional, às vezes tu mesmo, o amparo te tira, sai de perto de ti justamente para te aprender aquela transição ali. Então, às vezes, isso é um perrengue que tu precisa entender, né? Porque tu vai precisar transformar num amparador, tu não vai ficar a vida inteira encostado. Então, é dessa parte que eu confio nesse gap, nessa coisa de eles me soltar sozinho, eu vou, tudo bem, eu confio mais. Eu digo assim,
é um processo de aprendizado, não é uma garantia, até porque se fosse uma garantia todo mundo dava certo. Tem muita gente que não deu certo mesmo com um trabalho de amparo. Mas eu não estou puxando o lado pessimista, não, por favor. Beleza. A nossa história, quando eu estudo a história, quando eu começo a estudar a história, a ler um determinado contexto, eu falei em Roma, espadada para lá, espadada para cá, inclusive começa a ler ali os senadores, os poetas, senadores, todo mundo usava uma espada aqui na hora que ia para a guerra. Então, tu precisa aprender tudo isso. Se tu viveu nesse período e começa a estudar esse período, isso vai trazer para ti aquele tema, aquelas pessoas daquele tema para te assistir. E aí eu digo assim, tu precisa ter amparo, claro que precisa ter amparo. Se eu não fizer um curso intermissivo, se eu não imaginar que eu sou um intermissivista, eu não tenho condição de assistir. Se eu não tiver se eu não puxar esses megacons para mim entender, para mim resistir a isso, eu não consigo. Eu penso assim, porque quando era mais novo, eu já apanhei muito. Depois que eu conheci a conscienciologia, eu parei de apanhar, que eu digo, ser atropelado por um caminhão e morrer de dor de cabeça. Tem que me jogar na cama e depois eu parei com isso. Então, eu estou tendo conhecimento, eu estou nesse processo que tu sempre fala, Samir, nessa transição. Já estou bem mais forte, mas eu quero entender melhor isso ainda, da assistência. Beleza, eu acho que a gente chegou até aqui com o mecanismo do erro também, né? É um mecanismo de aprendizagem, a gente erra, bate a cabeça, colhe os efeitos disso e levanta, e até o momento que a gente chega aqui agora, né? Esse momento hoje aqui, ó, onde a gente cria uma nova perspectiva, né? A partir desse conjunto de ideias que a gente reúne, esse novo porte da cognição, vamos dizer assim, a gente tem condições de seguir o fluxo, né? Entrar no fluxo. Mas é transicional, me parece, né? Permanece. Alexandre, queria falar alguma coisa ou não? Pode. Nessa mesma linha aí, seguindo, eu acho que vocês falam vários ângulos da mesma coisa, né? E eu volto a falar da convergência, né? Mais um item de convergência nesse planejamento, vamos dizer, da ProEx, né? Que o Samir tinha falado. Um deles é você conseguir mais autossuficiência para depender menos da parasegurança, porque mal ou bem a gente pode não estar na pior baratrosfera, mas a gente está meio na baratrosfera aqui também, né? E eu concordo com a Neide que se deram, dependendo o que você tem para fazer, ou o que te sugeriram para fazer, se você está fazendo alguma representação para o extrafísico e a tua heterocamuflagem e a própria autocamuflagem, né, que é a intenção da ressoma, uma das intenções da ressoma, já estão um pouco mais devassadas, você tem mais essa coisa do treinamento da dispersidade, que você ser mais autossuficiente para cada vez você encarar com menos dependência, né, da parasegurança dos outros, e realmente poder caminhar para uma liderança assistencial, que é fazer incursões mais pesadas, e você deixar de ser assistido o tempo todo e passar a ser assistente, né? Agora, a gente pode pensar o seguinte, olha só que interessante esse assunto. Até agora, a gente analisava ProEx, né? Assim, você é Consciex, e aí você faz o curso intermissivo é a parte teórica. E aí você vem aqui para o intrafísico e você faz a parte prática, né? Como se fosse a aplicação prática do curso intermissivo. A pré-intermissiologia inverte essa condição. Você aqui está fazendo o estudo teórico do que você vai fazer na prática no curso intermissivo. É muito interessante, né? E essa inversão já significa que, de algum jeito, a gente está entrando, ou está pelo menos levantando o pedacinho para olhar nessa corrente da interassistência, que é quando você faz a conjugação de consim, consex. Não importa muito mais se você está na equipim
ou na Equipex, você está trabalhando junto na interassistência. Então, eu acho que essa percepção é interessante. A gente aqui está fazendo a PROEX intermissiva através da pré-intermissiologia. E a gente já está imaginando como vai ser difícil, como não vai ser. Que negócio é esse de identidade extra? Nossa, tem que pensar nisso agora, porque eu vou usar isso lá, então faz todo sentido eu começar a pensar nisso agora, né? Pois é, e o que ele chamou de transicional, quer dizer, o CMP, que é essa alternância extrafísica e intrafísica, que cada vez é totalmente transicional e sempre numa etapa é a preparação para a próxima, né? Nesse crescendo, né? Acho que a diferença é que a gente está começando a ter mais lucidez extrafísica também, né? Além de lucidez intrafísica, né? E aí você começa a ter talvez uma PROEX, ou seja, uma programações assim no CMP de atividade, você tem programações não só existenciais, mas multiexistenciais, né? Você entra num contexto grupal e numa programação que é multiexistencial, quer dizer, ela é mais abrangente, né? Já está contemplando daqui a próxima intermissão e talvez até a próxima vida do grupo, né? Quer dizer, Mas você sabe, a gente está num processo de transição, de fato, mas que depende grande parte dos nossos altos esforços hoje, né? E são esses altos esforços que, de fato, vão determinar em muito todo o processo depois, inclusive, da paridentidade extra, como é que a gente vai, de fato, ser conhecido, né? Sim, mas a gente já vem fazendo esses esforços. Assim, na verdade, sua memória está apagada, entendeu? Agora, isso é uma ilusão, porque o teu passado, o teu processo de reciclagem pode não ter começado exatamente agora. Pode ser uma coisa que já vem se desenrolando, não grande coisa, mas a gente está sem essa noção, hoje em dia, sem essa visão. Então, Claro, é difícil da gente ter essa localização exata de onde que a gente está, não é uma coisa tão simples. Então, a gente faz o que pode, né? Aqui, e eu penso que nem a Neide, a gente confia tem que ter uma confiança grande na Equipex e tentar cada vez mais ter esse parapsiquismo intelectual aí, trocar e entrar no fluxo acho que é por aí. Agora, a gente tem todo um passado que a gente não está lembrando. Essa reciclagem não começou agora, né? Não, mas ela agora é um momento pós-intermissivo, é um momento importante, um momento marco. Então, assim, a gente, considerando nossa vida intrafísica pós-curso intermissivo, eu estou considerando que é um momento marco, um momento importante, uma fase importante, de peso. Teoricamente, sim, mas a gente sabe que também não sei se na prática é exatamente. Será que você, Bárbara, por exemplo, antes de intermissivo, já não tinha. O que você fez de reciclagem para ser convidada lá para te dar tudo mastigadinho, colher de chá do intermissivo, entendeu? Claro. Já tinha um movimento anterior, né? Claro, eu concordo com isso. Estou falando só a questão assim, a confiança, obviamente, do maxi-mecanismo, da forma como as coisas estão se desenvolvendo, mas o nosso comprometimento em, de fato, fazer as coisas acontecerem. No nosso autocomprometimento quanto à nossa autodedicação para que as coisas, de fato, ocorram, né? Assim, das nossas reciclagens, daquilo que a gente quer trabalhar, aquilo que a gente quer desenvolver de fato, né? Quem sabe a gente não pode até surpreender um pouco a equipe extravisionária. Eu nem imaginava que fosse tão longe. Bárbara, a prioridade é o aqui e agora consciencial, né? Aqui e agora é o mais importante, né? Mas eu queria pegar um ponto que o Eduardo falou, que eu acho legal esse aspecto, assim, da gente entender que hoje a gente está, então, planificando a nossa paraproex. Né? O pré-intermissivo é o momento que você faz o planejamento da paraproex. Você faz o planejamento e já, na verdade, você agora tem menos lucidez do que você vai ter lá, né? O que você pode fazer bem aqui, talvez não seja planejar, né? Mas eu entendi o que você falou. Talvez o que você possa fazer bem aqui é concretizar aquilo que te compete,
né? Que é o que a gente está falando aí. Sim, As reciclagens que a gente pode fazer agora, elas já acho são que a melhor palavra seria se preparar. Uma preparação para o uma preparação, ciclo. Planejar, a gente não tem a visão aqui, realmente. Mas, assim, é uma preparação. É uma preparação, mas, de qualquer forma, o fato da gente pensar nisso é um planejamento, né? Eu estou agora, por exemplo, tentando escrever livro, fazendo reciclagem, porque eu sei que isso aqui vai ser a minha passagem de bastão para fazer a liderança intermissiva. Então, eu acho que o fato de pensar nisso já é uma mudança. Talvez a gente nunca tenha feito isso antes. A primeira vida em que a gente está pensando em programar ou otimizar ou já levar alguma coisa para o intermissivo seja agora, né? De um jeito consciente, que eu quero dizer, né? Lúcido, né? Então, isso é uma mudança importante. As nossas reciclagens entram na nossa FEP, o que a gente escreve entra na FEP, o que a gente exemplifica entra na FEP, aquilo que a gente deixa de esclarecimento entra na FEP, né? Todo mundo que a gente ajuda, que faz assistência, isso tudo são pessoas que você vai ter mais facilidade de acesso depois. Então, isso tudo é um planejamento e, ao mesmo tempo, uma concretização. Você já está formando lá o seu terreno, né? Para você poder trabalhar no intermissivo. Agora, só uma coisa, eu acho assim, a gente sempre, né? Eu não sei se a gente vai ter sucesso na liderança intermissiva, no próximo intermissivo, a gente não sabe. Porque, do mesmo jeito, assim, agora a gente tem amparo. A gente tem amparo, a gente tem assessoria, tem a parapreceptoria, e mesmo assim a gente cai e erra, né? Muito. Então, assim, eu acho que é uma boa estrutura que a gente tem, mas depende da gente ter o sucesso ou não, né? E outra coisa, esse negócio da liderança intermissiva, uma coisa que o Valdo sempre pontuou muito é que a gente vai ficar mais ou menos independente, porque os assistidos são seus. Então, o amparador ele vai poder te ajudar até um certo ponto, né? E, assim, você vai ficar mais ou menos tendo que atuar como líder, né? E quando você fica como líder, você está mais sujeito ao erro. A primeira pessoa que vai cair é você, né? Não é ninguém mais. Então, por isso que assim, a gente hoje está fazendo aquilo que a gente pode, que a gente já entende que é bom fazer, que é a preparação, que é pré-intermissiologia. Mas eu acho, viu, gente, de modo geral, assim, não, sem querer, isso aí não é para assustar nada, mas, de qualquer forma, a gente só vai pegar trabalhos na intermissão de acordo com o que a gente tem capacidade, não é? Vocês não concordam? Ninguém vai fazer um resgate na baratrosfera, naquele lugar que você não consegue nem entrar porque não volta. Isso aí não faz sentido algum, né? Ou seja, não é um castigo, né? É um trabalho. Você sabe, Eduardo, eu estava pensando nisso agora, porque assim, eu não fico tranquila ainda com essa condição, porque eu ainda hoje eu não acho que eu estou fazendo tudo que eu poderia estar fazendo hoje. Eu acho que se eu chegasse nessa condição de falar, ó, eu estou fazendo tudo que eu poderia de fato, eu estaria bem mais tranquila, mas eu ainda não acho que esteja. Então, o que me daria tranquilidade seria isso. Mas assim, o que vai te impactar isso é que o tipo de resgate que você vai fazer vai chegar até um certo nível só. Um nível que você aguenta. Então, o nosso trabalho aqui é ampliar, estender, alargar a nossa capacidade, né, assistencial e, vamos dizer assim, o nosso índice de dispersidade. Talvez seja isso. Quanto mais você conseguir aqui ampliar esse campo, mais você vai poder realizar no período intermissivo. Então, assim, é claro, você vai ter um limite, né? A gente não vai passar desse limite, mas a nossa questão agora é ampliar essas fronteiras. Eu lembro sempre do SCP-2, viu? A Neide está aí, que era da equipe também do SCP-2, da equipe, né? Fala assim, olha, os amparadores entram na reciclagem até o ponto que você aguenta. Até que ponto você aguenta? Então, cabe a nós ampliar nossas capacidades para que os amparadores consigam fazer mais com o que a gente tem à mão. Né? Basicamente isso. Pessoal, a gente já chegou no horário, eu queria só deixar como comentário um paradoxo que eu acho interessante a gente pensar sobre esse assunto da identidade extra, que é o seguinte: a pessoa, à medida que evolui, ela vai adquirindo, fortalecendo, intensificando essa identidade extra dela, e essa personalidade vai ficando cada vez mais forte e mais agregadora, mais proeminente. Porém, é justamente nessa condição em que ela não
passa a não pensar mais nela. Então, existe um paradoxo. Quanto mais você fortalece sua identidade extra, menos a consciência pensa nela e passa a pensar nos outros. Isso é o evoluciólogo e o teleguiado. Ele se coloca em segundo plano para poder botar os assistidos em primeiro plano. Então, existe um paradoxo entre a identidade extra e a descentralização do ego, né? Que é isso que a gente quer estudar aí. Tudo bem, pessoal? Então, chegamos ao final. Agradeço a todos aos comentários, aos estudos em conjunto. Um grande abraço aí até sábado que vem. Tchau. Valeu, pessoal.